Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Podcast Mais Fute, o seu encontro semanal com tudo que há de melhor do futebol paraibano, do futebol nacional, do futebol internacional. Eu sou Leonardo Abrantes, estamos aqui para mais uma semana com muito conteúdo ao lado dele, Ramon Araújo. Que isso, meu querido, que grande prazer. Prazer é todo nosso. Né? Toda a minha satisfação está ao vosso lado. Mais uma semana. Mais uma semana. Para o podcast Mais Fute, né? Sempre é mais belo falar do futebol de maneira geral ao vosso lado, meu querido. E aí, como foi a semana para você? A semana foi maravilhosa, principalmente o final de semana, bastante agitado. Muito, né? Confesso que, particularmente no sábado, poderia ter um pré-infarto, acho que ali de emoção. Sim. As emoções ficaram à flor da pele, porque foi um jogaço de bola que nós tivemos no Almeidão, entre Botafogo e Figueirense. Botafogo não costuma poupar o coração dos seus torcedores. Não. Assim, existe uma lenda que para você ser torcedor do Botafogo, você não pode ser um paciente, né, com um problema no coração, né? Você não pode ter pressão alta, você não pode sofrer, né, de problemas lá no seu miocárdio. Porque geralmente pessoas que têm isso, elas acabam, né, quando tem um pico muito grande de emoção, acaba tendo infarto e morre. O torcedor do Botafogo não tem pretexto para isso, né? Se ele tiver qualquer coisa desse mínimo assim, com certeza numa partida, acho que no segundo tempo, começou o segundo tempo, ele já tem um infarto. Por outro lado, o torcedor 13 anos não tem problema algum do coração. Torcedor 13 anos não passa sufoco. Tranquilidade, né? Tranquilidade. Por exemplo, o 13 maltrata menos o seu torcedor, né? Maltrata menos, mas às vezes, vez ou outra, né? Exato. O jogo passado, dá pra por você exemplo, comparar, talvez, o pico de alegria, né? Porque o do torcedor 13 é aquele negócio, estamos ganhando, não sei o que. O do também, Botafogo né? É aquela emoção, ganhou, aí pronto, explosão de emoção. Mas o que importa no Botafogo também é que as coisas também estão dando certo, Estão dando né? certo demais. E a gente vai entrar nos detalhes dessa questão, Ramon, porque assim, a gente tem nossas críticas, Sim. Como temos nossos elogios, né? Que, inclusive, estamos sendo criticados por nossas críticas, né? Exatamente. É aquele negócio. Mas é aquilo, né? Se a gente não pontuar, ninguém vai. Exato. E até porque quando você critica, você também tem que ter a tranquilidade de receber as críticas também, né? Com certeza. É porque assim, na vitória tá tudo bem, né? Exatamente. E na derrota tá tudo mal. Exatamente, Não é assim. exatamente. Não é assim. E o Mais Fute serve justamente pra gente analisar todos esses meandros do futebol paraibano, né? Tratar o futebol paraibano como ele merece. Exato. Meandros eu gostei. Gostou da palavra? Meandros. Eu sou muito... Como diria Fausto Silva, ora bicho. Ora bicho. Esta fera. E se você não conhece o Podcast Mais Fute é um programa semanal. Toda semana estamos eu aqui, Ramon Araújo e Leonardo Abrantes, para falar de futebol de uma maneira que você não conhece. Nunca viu. E se você não conhece o Mais Fute, você pode procurar nas plataformas digitais. Estamos tanto no portal T5, como também estamos nos agregadores de podcast, aqueles lá famosos, Spotify, YouTube, qualquer lugar estamos por lá. Google Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, né? Onde você procurar. Deezer, sabe? Desbravadores de plataformas. Com certeza, meu amigo. E estamos ali sempre falando com muito bom humor, sempre com muita alegria, falando do nosso futebol paraibano de uma maneira incrível. E também, se você não conhece o nosso Instagram, @podcastmaisfute, é só você acessar, que você vai ter conteúdos originais. Né? No Instagram e no TikTok você encontra a gente. Exatamente. Eu tô pensando, Ramon, não sei se você vai me permitir, Por favor. da gente criar um Kawaii. Kawaii? É. Isso é outro aplicativo de vídeo, né? Exatamente. É que você não está por dentro, né? Eu só sei que ele existe porque o que aparece de propaganda do tal do Kawaii no Tá pagando YouTube... bem, né? Mas no YouTube... Já ouviu o esse quê? negócio que o Kawaii tá pagando bem? Então, campanha no Google, de tráfego no Google, tá fantástico, né? Do Kawaii. Todo dia eu acho que eu vou assistir um vídeo no YouTube e aparece uma propaganda deles. Acho que estão querendo que eu baixe, né, o aplicativo. Pode ser um indício, né? Eu tenho certeza. Pode ser um indício, né? Muitos. Vamos começar falando. Vamos começar embora. logo? Vamos embora. Vamos falar primeiro do nosso queridíssimo Botafogo. Botafogo da Paraíba. Beludo. É o Beludo. Beludo que venceu mais uma vez, 3-2 contra o Figueirense. Estivemos lá, Positivo e operante. cada um no seu canto, né? Exato. Distantes, mas Exato. sempre unidos, né? De alma. Exato. E, cara, eu queria saber um pouco da sua impressão sobre a partida, porque é o seguinte: o Botafogo, mais uma vez, deixou a desejar na sua apresentação. Né? Desempenho, a gente já tinha comentado nas últimas semanas, como o Botafogo vem tendo dificuldades de conseguir manter aquele nível que a gente viu nas primeiras 10 rodadas do campeonato. Por outro lado, o Botafogo ainda está vencendo, né?
Como você acha que o que está acontecendo com o Botafogo? O que você acha que uma explicação para isso? Dizem que isso é áurea de campeão. Será? Já ouvi falar disso. Provavelmente, se alguém escutou eu falando isso e ele é torcedor do Botafogo, provavelmente ele deve estar pensando o quê? Esse fresco tá secando o belo. Mas não é bem assim, calma, respire. É porque, meu amigo, tá dando tudo certo. Até mesmo quando o jogo parece ser extremamente difícil, quando a equipe parece que não vai ganhar, o Botafogo vai e consegue vencer os jogos. É impressionante. Ninguém aqui vai discordar, por exemplo, que se a gente pegar ali primeiro tempo do Botafogo e primeiro tempo do Figueirense, o Figueirense teve as melhores oportunidades, soube criar melhor as oportunidades de gol no contexto do jogo. E aí você tem, a partir do segundo tempo, um Figueirense que volta muito bem, só que o Botafogo parece que consegue entrar no jogo justamente depois do problema que teve, do spray de pimenta novamente dentro do Almeidão, em que a torcida precisou sair de um setor para outro, e aí o jogo ficou parado pelo menos uns 15 minutos. E aí justamente quando volta o jogo, o Botafogo parece que consegue entrar de vez dentro da partida. Mas ainda assim o Figueirense, depois do Botafogo empatar, consegue fazer mais um gol e aí naturalmente pode parecer que nesse momento a equipe fica batida. E aí vem se mostrando o Botafogo que nós conhecemos desde o início desse campeonato. É um Botafogo que não consegue entender o que é a palavra derrota. Apesar de ter uma derrota no campeonato até então, mas não consegue lidar com essa palavra. O Botafogo vai e sempre busca essa vitória, principalmente nos últimos jogos, no final da partida. E mais uma vez, e aí com todo o talento do cara que tem sido a principal peça dessa equipe, acho que nos últimos jogos, vive seu melhor momento com a camisa do Botafogo, que é o Jô, né? Um atacante alto, forte, brigador, com um ótimo poder de finalização, também tem a qualidade do drible, né? Então foi um jogador que resolveu, não vou dizer de maneira individual, porque toda a equipe se empenhou muito, mas o desempenho coletivo fez com que o individual do Jô ele pudesse brilhar de uma maneira melhor na partida. Mas a minha análise é justamente essa, Léo, de que o Botafogo ele vem com uma aura de campeão. Isso é coisa de time campeão. De que, nunca me esqueço disso, que, Palmeiras, todas as vezes que eu vi o Palmeiras ser campeão brasileiro na história recente, Palmeiras tinha partidas que todo mundo achava que ia perder. Exemplo disso é o jogo contra o Botafogo, do ano passado. 3-0, acho que foi o Botafogo que chegou a fazer no Palmeiras, e o Palmeiras consegue a virada de maneira incrível. Tem hora que você parece que o Botafogo tá morto. Tem hora que você parece que a equipe não vai conseguir reagir, mas ela tira uma força lá do fundo, a gente não sabe explicar de onde vem essa força, e consegue buscar os resultados, e aí é líder isolado com a melhor campanha disparada da Série C. São muitos pontos interessantes nesse Botafogo, porque é o seguinte, é uma equipe que tem um claro interesse ofensivo na partida. É uma equipe que pode tanto construir uma jogada mais trabalhada, com passes, como é uma equipe que pode acelerar. A gente já viu essa variação. Eu acho que uma das tônicas desse time é justamente a variação que o Evaristo Pisa faz, né? O Evaristo Pisa é um treinador que roda muito bem o elenco. Se você olhar todos os times que iniciaram as partidas, eu não posso cravar que todos são diferentes, mas eu posso garantir para você que 70% Sim. Pelo menos tem um jogador diferente ali. Seja pelas lesões que aconteceram recentemente, seja pelo andamento da partida, pelo andamento da escalação, né, do adversário que vai enfrentar, seja por qual for o motivo, assim, opção técnica, estilo de jogo. Então, essa variação do Botafogo torna essa equipe muito mais forte em qualquer cenário que seja diferente. Então, a gente está vivendo atualmente no Botafogo um cenário muito diferente, Sim. que é o cenário das lesões, de muitos jogadores ali estarem sofrendo com o desgaste, e que é natural também. A gente viu o Leno perdendo algumas partidas, o Pipico perdendo várias partidas também, já voltou, mas perdeu alguns jogos. Jogadores importantes também como o Edmundo, que teve que sair por conta de lesão. Então, a gente vê como essa equipe conseguiu se adaptar muito bem, né? E não estamos ali de nenhuma maneira diminuindo o valor do Botafogo ser líder e já ter a vaga garantida, né? O ponto é que a gente sempre batia, né? Que o desempenho do Botafogo sempre deixava a desejar. E o Botafogo, e a gente cobra isso porque a gente sabe que o Botafogo tem condição, né? O Botafogo tem condição de conseguir apresentar um futebol melhor. E eu ainda acho que se o Botafogo quer subir, quer garantir esse acesso à Série B, o tão sonhado acesso, ele vai ter que elevar um pouco a sua performance. Isso é fato. O time do Botafogo é muito bem construído, eu gosto muito do trabalho do Evaristo Pisa, mas pensando em acesso à Série B, o sarrafo é muito grande, meu amigo.
As outras equipes também são muito fortes. Atlético vem muito forte, São Bernardo vem muito forte. Botafogo é uma delas, mas a gente sabe como o quadrangular de acesso é um cenário cabuloso. Demais. Que a gente sabe que ali qualquer deslize, qualquer derrapadinha pode levar a equipe a perder essa chance. É isso que é o ponto. O Botafogo precisa levar um pouquinho o seu jogo, precisa aproveitar esses 3 jogos e não poupar os jogadores, né? Rodar é muito importante. Exato. Mas eu acho que o mais importante é você alinhar para que a gente possa ter essa equipe no alto nível, né? Engrenando. Não, exatamente. A gente teve a oportunidade, quando eu estava lá no Almeidão sábado, eu conversei com o Renier, jogador do Botafogo. Inclusive, quem quiser ter acesso a essa entrevista, né, essa conversa, está lá no nosso podcast Mais Fute no Instagram. Você pode dar uma olhada lá no nosso Instagram que você vai conseguir encontrar essa entrevista com o Renier. E ele falava muito disso, né, Léo? Ele falava que a vitória foi muito importante, foi uma vitória do grupo, uma vitória que mostrou a força do grupo do Botafogo, né, de conseguir essa virada no final do jogo. Porém, é uma vitória também que acende um sinal de alerta, ele falando, uma autoavaliação que ele teve do jogo, da necessidade do Botafogo corrigir os erros, principalmente para essa fase final. E ele falou da importância desses 3 últimos jogos, que vai ser justamente as 3 partidas que o Botafogo vai ter para fazer essas correções, que principalmente vem acontecendo na parte defensiva, né? O Botafogo tem sofrido muitos gols. Isso é uma crítica não só por parte da imprensa, não é só por parte da imprensa, mas é uma autocrítica que os jogadores já têm, que a torcida tem também em relação à equipe, que a equipe precisa ter um pouco de ajuste, né, nesse setor defensivo, que, claro, conta com algumas perdas, né? O Evandro não tem jogado algumas partidas, o Wendel Lomar, que eu acho que talvez seja essa grande coluna da defesa do Botafogo, está lesionado, então tudo isso conta bastante para o desempenho defensivo também, eu acredito. E se a gente pega por outro lado, a questão do jogo aéreo. O Botafogo tem sofrido muito com jogadas aéreas, né? Os 2 gols saem de um cruzamento, os 2 gols do Figueirense, e nas outras partidas anteriores também. Então, são ajustes que precisam ser feitos nessas 3 últimas rodadas, como você falou. Eu acho que não é momento para se poupar. Muito pelo contrário, é momento de potencializar o jogo. É momento de corrigir os erros necessários e chegar justamente com aquela coisa que eu sempre falo e repito e digo e não canso de falar. A última fase ganha e se classifica para a Série B quem consegue reduzir os erros, é o erro mínimo, né? Quem consegue alcançar o que seja mais perto da perfeição é aquele que vai conseguir o acesso. E é isso que a equipe do Botafogo tem que fazer com esses 3 jogos. Pegar as quantidades de erros que a equipe tem e transformar esse erro no erro mínimo para a próxima fase a equipe conseguir acertar muito mais do que errar. Exatamente. Falando também um pouquinho sobre a partida, vamos ouvir agora Evaristo Pisa falando um pouquinho, não só o que significa esse jogo, mas também as consequências, né? Ele comentou um pouquinho sobre o que os jogadores devem fazer depois dessa partida, né? Vamos conferir o Evaristo Pisa. Que a gente tem que sempre buscar melhorar, mesmo liderando, mesmo performando. Eu falei para eles agora, o que nos motiva a esse momento, você já atingiu um objetivo de classificação, é quebrar metas individuais, não perder em casa, a gente está invicto em casa, ser melhor ataque da competição, tudo que for de positivo, elevar nossa performance, a gente tem que ter, né? Mesmo eu variando, potencializando um ou outro jogador, esses caras têm que entrar e dar pra caramba, porque eles vão querer a camisa lá no quadrangular. Como é, Evaristo? Não entendi, mas o recado ficou dado, né? Ramon. Exato. Os jogadores têm que dar bastante, como o próprio Evaristo falou, isso é importante a gente frisar. E é uma coisa que a gente também pode elogiar, né, Léo? Se por um lado a equipe tem sofrido muitos gols, a equipe tem o 2º melhor ataque da Série C, né? Então o Botafogo é um time de trocação. Exato, é uma equipe que dá muito, mas também mete muita bola pro fundo do gol, né? Não, exatamente, é um time de muita ofensividade também. Exato. Mas assim, o Botafogo, é interessante o Evaristo Pisa falar, porque ele reconhece mesmo que a equipe vem sofrendo dificuldades de desempenho, né? Porque a gente estava acostumado com o Botafogo, por mais que não fosse uma equipe que encantasse, é uma equipe imponente, uma equipe que conseguiu vencer, aplicou 3-0 no Atlético, né? Tomou 2 gols depois, mas chegou a fazer 3-0 no Atlético quando o Atlético era líder.
Então esse tipo de performance, de desempenho que a gente espera do Botafogo. E só para terminar essa parte aí de Botafogo, Ramon, vamos falar de um assunto importante, né? O podcast Mais Fute sempre fala muito sobre essa questão envolvendo a sociedade, o futebol, como isso envolve, né? O futebol está tudo embarcado nesse cenário. E a gente teve mais uma vez um episódio, né, de confusão entre torcedores e polícia militar, né? A gente sabe que geralmente as tensões são muito grandes dentro de um estádio de futebol e a gente sabe o quanto isso pode prejudicar o Botafogo, o quanto isso também pode prejudicar a experiência de quem está assistindo, de quem está ali no estádio, de quem gosta de acompanhar. Teve um caso aqui também de um amigo meu, inclusive acompanhei pelos stories no Instagram, ele comentando que nunca ia para um jogo e quando foi, tomou spray de pimenta. Olha aí. Foi afetado pelo spray de pimenta. E o pior de tudo, quando ele trocou de lado, né, porque depois do spray de pimenta que as pessoas sentiram, eles foram realocados pelo Corpo de Bombeiros, por isso que eles entraram dentro do campo, eles foram realocados para a arquibancada sombra. Esse meu amigo, ele saiu do estádio. Caramba. Achando que não ia ter mais jogo, porque ficou um bom tempo parado, né? Foi. Aí ele foi lá e saiu. Caramba. Aí depois ele postou um stories assim, eu saí do estádio achando que ia ter jogo e o Botafogo venceu. Meu Deus. Mas assim, antes da gente entrar mais a fundo nesse tema, vamos ouvir o que o Evaristo Pisa falou um pouquinho sobre esse cenário da torcida, o que isso afeta o Botafogo. Vamos conferir. Fala, professor. É recorrente, é a segunda vez que tem esse tipo de situação. Falou que mais uma vez a bomba spray de pimenta, né? Que gerou ou corre-corre. Daí eu não consigo entender o que ocorreu, se foi briga, se foi a polícia que interviu e daí teve que impedir o confronto das torcidas com gás de pimenta, isso veio para o campo. A gente fica preocupado porque aí tem a evasão para mudar de lado a arquibancada, aí os torcedores buscam ir lá enfrentar a torcida adversária. Eu, Dalto, mais um jogador, já corremos lá para impedir isso, com medo de perder o mando de campo. Tá aí o nosso queridíssimo Evaristo Pisa, eu quero saber a sua posição, Ramon. Cara, interessante primeiramente elogiar a atitude do Dalton. Eu acho assim, quem estava no estádio viu, as câmeras também flagraram um momento, o Dalton ele impede que os torcedores que estavam completamente mal intencionados, né? Que estavam querendo realmente o conflito com a torcida do Figueirense, que estava em pouquíssimo número, diga-se de passagem. Mas o Dalton ele teve muita coragem, ele vai de encontro a esses torcedores e pede para que eles retornem. Eles se aproveitaram do momento da evasão, onde justamente estava sendo a torcida que estava do lado onde estava circulando esse spray de pimenta, ela foi, né, realocada no estádio pelo Corpo de Bombeiros. E aí justamente no momento da transição, torcedores se aproveitaram do momento para tentar invadir ali o setor onde estava o Figueirense e o Dalton, de maneira muito heróica, ele intervém e impede que esses torcedores prossigam, né? Mas é lamentável, né, Léo? Mais uma vez aconteceu um episódio como esse no Almeidão, onde a gente vê que, pô, é nítido, quando uma equipe ela tá bem, ela chama o torcedor pro estádio. E você vai no Almeidão, o Almeidão tá lotado de crianças, gente. O jogo do Botafogo tem muita criança querendo assistir o Belo. E você vê as crianças terem que passar por essas situações. Tem cenas de crianças, inclusive, né, Ramon, que você tem uma... Exato, meu sobrinho tava no estádio, né? Inclusive... Pô, e ele sempre vai lá para sempre vai assistir. Inclusive, de maneira muito curiosa, dessa vez ele tava na sombra com os pais, né? Mas geralmente ele fica na arquibancada sol, cara. E aí, pô, poderia ter pego nele, né? Então, assim, é uma situação muito triste. A gente espera de verdade que isso não se repita, mas pede também para que todo mundo ali que está envolvido na situação, né? Seja os torcedores que precisam ter mais consciências e evitar esse tipo de situação. Saber das consequências. Exato. Entender que isso vai prejudicar, né, mais do que ajudar o clube. E também pedir também para que as autoridades competentes tenham sempre um pouco mais de consciência, entendam também esses tipos de cenário para entender qual seria a melhor atitude a ser tomada, né? A gente sabe que o spray de pimenta, principalmente de uma pessoa que está ventando bastante, ele vai se espalhar pelo estado inteiro, como aconteceu da outra vez e aconteceu dessa também. Então isso vai afetar não só quem está no conflito, mas outras pessoas que não tem nada a ver. Então é preciso ter também a competência, analisar direitinho qual é a melhor atitude a ser tomada
para não ocasionar esse tipo de situação que se transforma num caos, interrompe o jogo e, atinge até os jogadores que estavam ali em campo, né? Assim, olhando por várias perspectivas, né, tanto de torcedor, quanto de jogador, quanto de policial mesmo que está ali, eu acho que a gente tem que pensar e repensar também essa estratégia de segurança dentro do estádio Almeidão e também fora. Porque o estádio Almeidão, se a gente pegar na geografia, é um estádio muito ali, com muitos espaços vazios ao redor, né? Ele é muito aberto, ele é perto de uma BR, então é muito fácil, assim, as pessoas fazerem alguma coisa e escapar também. Ou da polícia não conseguir fazer os planos de contingência ou qualquer coisa assim que possa evitar que isso aconteça. Mas eu acho que parte muito do princípio da abordagem policial. A gente tem que ter uma maior especialização nesses cenários. A gente precisa que a Polícia Militar tenha um treinamento específico, né? E aqui é uma crítica construtiva assim, para a Polícia Militar, porque muitas vezes, né, às vezes eles estão em menor número que alguns torcedores, que alguma torcida organizada, né? Porque geralmente é uma torcida organizada que geralmente está muito junta, né? E eles se comportam como um grupo bem grande mesmo. E o ponto é saber como a polícia agir dessa maneira, né? Porque se eles agirem de uma forma um pouco mais violenta, eles vão receber violência em troca, né? Então, eu acho que tudo vale de acordo com a abordagem que você fizer e o plano que você fizer para a partida. Pô, sabe que a torcida visitante está naquele estádio do Almeidão? Fecha o policiamento, faz um plano que seja decente, que um plano que, eu tenho certeza, que se a torcida ela sempre vai talvez procurar esse cenário de briga, isso é normal. E por mais que seja errado ou certo, isso não importa, isso vai acontecer. Se você der espaço, isso vai acontecer. E se você também agir contrário a elas, também vai acontecer. Por isso que tem que ter um plano especial, pensando, como você falou, nas necessidades, no que tange aos próprios torcedores, ao próprio grupo que eles representam, né? Eu espero que isso melhore, porque não é novo, não foi a primeira vez esse ano no Almeidão, e olha que o Almeidão é um dos espaços mais seguros. Exato. Pedir para, assim, o que a gente deseja é que isso não volte a acontecer. Mas se caso volte a acontecer, né, que principalmente os órgãos competentes tenham um treinamento, né, um preparo melhor para lidar com esse tipo de situação, para que esse tipo de cenário não volte a acontecer. Vamos sair, Ramon Araújo, Vamos. Do Almeidão, vamos para Amigão. Vamos. Porque teve festa lá. Conexão Almeidão-Amigão. Exatamente. Conexão Festa. Governo do Estado, né? Governo do Estado da Paraíba. Porque foi ali... É verdade. Não sei se é verdade, que realmente, eu não estou aqui há tanto tempo em João Pessoa para saber desses folclores, mas parece que o Almeidão foi construído, o Amigão, né, foi construído com as sobras do Almeidão. Isso é verdade? Eita, você Ou está eu tô sendo tocando polêmico? um tema polêmico. Eu estou demais. tirando uma dúvida. Não, as pessoas dizem que isso é um fato. Agora, vá dizer isso para um campinense? Jamais. Vá dizer isso para um campinense? É por isso que eu tô perguntando pra Ele você. vai lhe matar, homem, pelo amor de Deus. Agora sim, existe isso. Dizem, inclusive, que até onde eu sei que o Almeidão seria fechado, o anel do Almeidão seria fechado, né? E não é fechado justamente porque o material foi utilizado no Amigão. Mas eu não vou me envolver nisso. Isso aqui eu tô dizendo relatos que eu ouvi dizer. Eu tenho 26 anos de idade, eu não era nem vivo quando foi construído, então... Você está pulando fora. Tô pulando fora dessa briga aí. Eu nunca pulei dentro, então eu também tô fora. Vamos falar do 13, meu amigo, porque o 13 botou asa para voar. Então, a verdade é que a asa faz parte do galo, né? Exato. E aí o galo é quem tem o domínio sobre a asa, então com certeza. o asa pegou em merda, né? Como a gente pode dizer. O 13 jogou muita bola, velho. Não, o 13 é uma equipe que eu gosto muito de ressaltar, né? Assim, olha que interessante, a gente elogia muito o 13, né? Sim. Desde o Campeonato Paraibano, que foram a melhor equipe ali do Campeonato Paraibano. Mas a gente também faz críticas ao 13, né? Para o torcedor do Botafogo. Até porque a gente não pode ficar também só elogiando, não. Jamais. Quem só elogia, Exato. não funciona não, né? Exatamente. Não Meu tem amigo, futuro. até o Real Madrid cabe críticas, porque os Muitas times daqui da críticas. Paraíba não podem caber também. Muitas Ora, críticas. rapaz. Eu acho que o fato da gente estar criticando também é um ponto, assim, Exatamente. a fazer com que a equipe cresça também, né? Exatamente. Até porque se ele desse mais ouvido a gente, né? Com certeza seriam. Meu amigo, o negócio é o seguinte, se eles dessem ouvido a gente, eles seriam o Real Madrid. Tá vendo aí, ó?
Entendeu? O Almeidão seria o Santiago Bernabéu. O quê? O Amigão seria o Allianz Arena. Né? Eu tenho certeza disso. Eu teria essa capacidade. Eu não tenho dúvida, Leonardo. Vote pra mim pra presidência da federação. Eleições chegando, né? Fica aí a dica. Olha, Michele arrepiou agora. Ave Maria. Mas falando... Michele lá em Paris, arrepiando. Mas falando justamente sobre essa partida, Léo, foi uma partida muito boa pro Galo. Eu acho que eu já tinha comentado isso, que eu achava que o 13 ia passar sem muito sufoco pelo Asa, né? O primeiro jogo realmente foi aquém do 13. O 13 deixa o Asa ter uma possibilidade de empate, o jogo fica truncado pro 13, que acaba desistindo de jogar fora dos seus domínios. Mas no Amigão, cara, é muito difícil você vencer do 13. Vai ser difícil para qualquer equipe que enfrentar o 13 e vencer o 13 dentro do Amigão. 9.000 pessoas, Amor. 9.000 pessoas. Tava lotado mesmo, viu, Léo? Eu dei uma olhada assim, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que tinha no Amigão. E assim, quando você vai ver a partida, quando você entende, é um 13 que está muito habituado a jogar dentro do seu território, que conta com um dos melhores, se não o melhor jogador da competição, que é Thiaguinho, que faz toda a diferença. Ele faz o primeiro gol, se não me engano, do 13. O segundo gol, se não me engano, foi do Wallace Pernambucano, não é isso? E o terceiro, se não me engano, quem foi? Foi Thiago Alagoano. Thiago Alagoano, e Marquinhos, exato. o terceiro. E Marquinhos, o terceiro, perfeito, isso. O 13, ele mostra toda a sua força, o seu poderio de fogo, sua capacidade de controle de jogo. O Asa ofereceu muito pouco perigo ao 13. Foram 3-0, assim, com um controle total da partida. Tanto que o Thiaguinho, que é o principal jogador do 13, é o jogador, assim, você vê que o ritmo do jogo é muitas vezes ditado pela forma como o Thiaguinho joga, sabe? O Thiaguinho, ele pega a bola, ele tabela, os jogadores do 13 procuram o Thiaguinho. E assim, tava tão tranquilo o jogo que o Vaguinho tira o Thiaguinho com mais ou menos 20 minutos de jogo para poupar o seu atleta, o seu principal jogador. E assim, fica nítido o controle que o 13 estava naquele momento. O nítido totalmente, 2-0, tranquilo em cima do Asa. E assim, é uma vitória que dá ainda mais moral para a equipe do 13 e que mostra também o quão difícil esse 13 vai ser difícil de ser derrotado. Já conhece seu próximo adversário, que é o Altos do Piauí. É uma partida mais difícil que a partida contra o nível aquelas partidas de Copa do Nordeste. Exatamente, é uma partida muito mais complicada. Aquelas partidas que o 13, né, obviamente é um elenco totalmente diferente, mas é aquelas partidas que o 13 teve um pouco mais de dificuldade. Sim. Lembrando o confronto com o Maranhão, o confronto com a América de Natal. Exato. São esses tipos de confronto que o 13 vai enfrentar, enfrentando o Altos. Exato, e esse é um ponto que a gente comentou. Beleza, o 13 agora conseguiu a vitória, a classificação, mas o 13 ainda não se encontrou num cenário adverso nesse campeonato. E quando ele foi colocado quase nesse tipo de cenário contra o Asa, não reagiu tão bem. E a gente viu como funcionou também no Paraibano. No Paraibano, quando ele estava nesse cenário reverso, ele não conseguiu reverter esse tipo de situação. Então é ver como é que o 13 vai se comportar. Ainda possui o mando de campo, ou seja, vai decidir a partida dentro de Campina Grande. O segundo jogo vai ser em Campina. Mas aí é ver como é que o 13 vai se comportar diante desse Altos do Piauí, que vai ser uma equipe mais difícil, que vai dar mais trabalho. E agora é que eu acho que vai ser um teste de fogo para essa equipe do 13. Ver se esse 13 está realmente preparado para alcançar voos maiores dentro dessa Série D. Justamente, essa partida é muito importante para a gente saber se a equipe realmente vai conseguir bater de frente com o próximo adversário, né? Que geralmente, no chaveamento, entra uma equipe ali mais posicionada para a parte final, né? Então, tipo, a terceira pior campanha dos 8 que estiverem nas quartas de final vai ser... 8 ou 16? Das oitavas? Das quartas. Das quartas são 8. São 8, né? Eu sou péssimo. Oitavas que é 16. Pronto. Oitava é 16, quartas é 8. E justamente isso... Então o 13 provavelmente vai pegar o time que tiver a sexta melhor campanha, né? Isso. O Manauara está na frente. Na verdade, eu não lembro se o segundo colocado, né, geral, eu não lembro se era o Brasiliense ou se era uma outra equipe do grupo D. Enfim, o 13 vai pegar uma das equipes mais fracas que se classificar pela sua campanha na primeira fase. Exato. Então, em tese, o 13 tem um bom caminho aí para o acesso. Mas eu acho que o ponto principal que você já tocou, o ponto principal é justamente o 13 enfrentar um cenário que ele desconhece, que é o cenário de desvantagem. Esse cenário está mais próximo de acontecer porque adversários difíceis, mais competição. Então o 13 vai enfrentar adversários mais fortes que encontrou tanto na primeira fase quanto nessa segunda. Então, talvez essa falta
de variedade, eu diria, no sentido de dificuldade de adversários, de desafios, pode ser um negócio complicado. O 13 pode se classificar, é normal, mas o ponto é que o 13 vai ter um pouco mais de dificuldade, né, para enfrentar esses cenários. Eu acho que também entra um ponto aí, uma leve crítica ao Vaguinho. Vaguinho, grande treinador também, que acompanha o podcast Mais Fute, um abraço pro Vaguinho, que é o seguinte, é você ter um trabalho maior ali com os próprios jogadores ali, proporcionar um pouco mais de desafio, proporcionar um pouco mais de mudança ali nesse cenário. E o que eu falo de formação, eu falo de tática, eu falo de movimentações. Ele já tem um trabalho assim com o Thiaguinho, né? Exato. Que inclusive, né, aproveitando o gancho que estou falando do Vaguinho Dias e jogando a bola para você depois, vamos ouvir o que o Vaguinho Dias falou sobre o Thiaguinho, porque o Thiaguinho a gente comentou que é um jogador ali ímpar, craque, né? Craque. E o Vaguinho comentou um pouquinho sobre o Thiaguinho e como o Thiaguinho vem sendo fundamental e como ele vem trabalhando com o Thiaguinho. Vamos ouvir o Vaguinho. E quando eu chego aqui e conheço um pouco mais dele, eu dou dando a liberdade para ele jogar. Não está sendo aquele extremo que tem que voltar a marcar. Não, é com liberdade. E ele entendeu essa liberdade, ele tem a confiança toda. Então tá uma pessoa confiante. Os gols dele são muito parecidos. Mas independente disso, eu estou cobrando agora que ele consiga dar mais assistências, mais tabela, que ele crie mais jogadas pelo lado direito. Eu acho que a partir do momento que ele começar isso, ele vai crescer muito mais ainda no futebol. Tá aí o nosso queridíssimo Vaguinho Dias. O que você acha que o Vaguinho tem que fazer? Você acha que ele tem que mudar esse cenário do 13? Você acha que fazer o feijão com arroz ou seguir o que ele está fazendo é o suficiente? Eu acho que ele está no caminho certo, Léo. Eu acho que o Vaguinho ele pode fazer é pensar possibilidades, eu acho, adversas. Ele treinar isso, ele se preparar para isso. É muito difícil, na situação que o 13 está, você conseguir lidar com esse tipo de pressão. Porque o 13 ele é franco favorito a partir do momento, a partir de agora até o final do campeonato, ele vai ser a equipe talvez favorita em todas as partidas. Talvez só quando ele pegar ali, talvez se ele pegar um Manauara, que foi uma equipe que fez uma grande campanha, talvez não seja esse favorito, né? Talvez seja mais equilibrado. Mas até então é a equipe que tem uma das melhores campanhas, então sempre vai ter tido como favorito. E quando você é uma equipe favorita, a pressão é jogada para o seu lado. Então é saber lidar com esse tipo de situação, treinar para os cenários adversos, então você criar variações e, claro, contar com um banco do 13 que sempre foi muito bem ao longo do campeonato e que eu acredito que ainda podem trazer muitas coisas boas para essa equipe. Eu acho que é esse o caminho que o Vaguinho tem que buscar. Eu também acho o Vaguinho ele segue um caminho muito bem definido no 13. Eu acho que o tempo dele fazer alguma mudança, dele inventar alguma coisa, já passou. Eu acho que agora ele tem que seguir o que ele acompanhou, torcer também para não ter lesões, para não ter nenhum tipo de contratempo, né? E manter esses jogadores unidos, trabalhando também, né? Então, eu acho que o ponto principal é justamente você ter essa dinâmica aí. Perfeito. E o episódio de hoje do podcast Mais Fute, meus amigos, está se encerrando. Mas assim, semana que vem estamos de volta para mais conteúdos incríveis aqui do futebol paraibano. Eu quero, por favor, a palavrinha da semana. A palavrinha da semana? Deixa me ver. A palavra que você falou, rapaz, sobre a... Meandros, rapaz. Gostou? Que nome bonito da preula. É esse, a palavra da semana vai ser essa. Tá aí, meus amigos. Um abraço, até a próxima. Obrigado pela audiência. Estamos juntos, até a próxima. Valeu! Valeu!